Ao contrário do que muita gente pensa, a dislexia também afeta a nossa capacidade de concentração. Essa dificuldade não está restrita apenas ao TDAH. Disléxicos apresentam sim dificuldades de concentração. E é sobre isso que vamos falar agora. Mas se você é mãe ou pai de disléxico, ou até mesmo se você é disléxico que está me vendo, se você tem sente que tem dificuldade de concentração, leitura, escrita, diversas situações em que a dislexia impacta tanto a nossa vida, eu posso te ajudar. Aqui no primeiro link da descrição você vai encontrar o link da minha mentoria individual, onde eu ajudo disléxicos de todas as idades e também mães e pais de disléxicos, mostrando o que é realmente essencial para que todos possam viver bem com a sua dislexia e como fazê-la atrapalhar menos a sua vida. Quer saber como você pode ler melhor? Eu mostro na minha mentoria. Você quer saber como você pode escrever melhor, diminuindo a incidência de erros ortográficos? Eu mostro na minha mentoria. Você quer saber como você pode ter uma oratória mais potente, uma dicção melhor? Eu mostro na minha mentoria. Sofre com a escola porque ela não te dá as adaptações necessárias? Na minha mentoria eu te mostro e te ensino como você pode cobrar a escola para oferecer as adaptações necessárias para você ou para o seu filho. Ficou interessado? Vai no link aqui abaixo na descrição. Fala, meus amigos disléxicos, você está no lugar certo, você está no Dislexic Club, o canal que fala sobre dislexia de uma maneira divertida, descontraída e totalmente descomplicada. Para a gente começar, eu preciso traçar aqui um paralelo com vocês. Quando que é a falta de concentração é oriunda da dislexia e quando que ela vem do TDAH? Não sei. Apesar dos dois casos serem falta de concentração, a diferença deles está no gatilho. A diferença deles está onde inicia o processo na mente para que essa dificuldade de atenção aconteça. No TDAH, é como se tudo o cativasse. Tudo prende a atenção dele, tudo disputa a atenção. Então ele está prestando atenção na explicação do professor, aí ele também é cativado pela o que o colega chama, pela mosca que está passando, pelo barulho lá fora, pelo ranger da porta, pelo colega que está do lado que está batendo o pé, o tempo todo, tudo o chama. É quase como aquele título daquele filme, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Então, tudo em todo lugar ao mesmo tempo chama a atenção do TDAH. Então, não é que o TDAH ele não presta atenção em nada, é que ele está prestando atenção em tudo ao mesmo tempo. Tudo o estimula e ele não consegue literalmente se focar em uma coisa só. Tá tudo dissipado. Já na dislexia, a dificuldade de concentração está em outro lugar. Vamos supor, um disléxico está lá estudando em casa ou na sala de aula e muitas vezes a explicação da matéria ou aquilo que ele está estudando é muito difícil dele compreender. O disléxico tem dificuldade de leitura, decodificar e codificar símbolos, compreender o que aquele texto quer dizer. Também dificuldade em compreender a matéria do professor ou a forma como o professor está explicando. Ele não consegue reter aquele conteúdo. Ele tenta, ele se esforça, lê uma vez, lê duas vezes, lê três vezes, lê quatro vezes, mas ele não consegue assimilar aquele conteúdo. Muitas vezes o disléxico vai fazer tanto esforço, mas tanto esforço, que a sua mente fica exausta. E por conta dessa exaustão ou frustração de se esforçar tanto e não conseguir dar prosseguimento à aprendizagem, a mente dele acaba se focando em outra coisa, como um aspecto de relaxamento, vamos dizer assim. Gente, aqui eu não estou usando o termo técnico para as grandes massas aqui conseguirem entender, beleza, tá? Então, para um TDAH, ele não consegue se focar numa coisa só. Tudo estimula. A atenção dele é difusa, a atenção dele é dividida porque tudo o cativa. Já na dislexia, ele até consegue parar e ler. Porém, reter aquele conteúdo é muito complexo, é muito difícil. E ele acaba se focando em outras coisas
que para ele são mais fáceis de assimilar, mais fáceis de prestar atenção. Por exemplo, tem que fazer um exercício de matemática, tem que ler um texto, tem que fazer alguma coisa, ele tenta, coisa difícil, complicada. Aí, alguma coisa no celular chama a atenção dele, que tipo, sai um vídeo novo do seu youtuber favorito, do Dyslexia Club. Brincadeira, parem, joguem o celular de lado enquanto vocês estiverem estudando, beleza, pessoal? Então, aí receberam, por exemplo, a notificação no celular, alguma outra coisa, alguns tentam estudar com TV ligada, não dá certo. No ambiente há várias situações que podem estimular, que são mais fáceis para ele, que são mais prazerosas para ele, e ele tá aqui, e a atenção dele acaba vindo pra cá. Aí vem a pergunta, e Pipo, e se a pessoa tiver dislexia e TDAH juntos, como é o meu caso? Eu tenho os dois, tá? Além de disléxico e TDAH, eu tenho descalculia. Então, Pipo, como é que fica a atenção de alguém que tem as duas coisas juntas? Aí, meu amigo, a concentração vai ser difícil ao quadrado. Porque além de tudo estimular e ser difícil focar numa coisa só, quando ele não conseguir associar o conteúdo, a mente dele acaba indo para o outro lado. Ou seja, quem tem dislexia e TDAH junto tem que fazer um grandiosíssimo esforço para conseguir se concentrar em uma coisa apenas. Porque ele tem que batalhar com a dislexia e batalhar com o TDAH ao mesmo tempo. Outra coisa também que a gente pode associar no caso da dislexia a uma desatenção, uma falta de concentração, é pelo fato do disléxico, vocês conhecem bem, a gente já falou aqui, ter uma criatividade bem assim, voluptuosa, exacerbada. O professor tá falando alguma coisa, tá falando alguma temática, algum ponto daquela temática conecta de alguma coisa que ele viu com a mãe, com o pai, com o tio, com o avô, e ele acaba o quê? Aquele outro ponto acaba fazendo a mente dele devagar. Aí pronto, ele faz conexões, a gente chama isso de conexões laterais. Ele não consegue seguir o fio condutor da explicação do professor, ele faz conexões laterais e acaba saindo do que realmente o assunto da aula está dizendo. Por essas conexões laterais que acabam acontecendo, o disléxico também apresenta, o que pode levar a uma desatenção, acaba tendo uma certa dificuldade em organizar pensamentos de maneira sequencial. Esse é um caso clássico, por exemplo, você pergunta para o disléxico a história de alguma coisa que ele leu, ou um fato de alguma coisa que aconteceu na escola, ele tem dificuldade, por exemplo, em sequenciar corretamente a ordem dos fatos. Começa a narrativa tudo certinho, aí ele dá um salto lá na frente, depois ele volta para uma coisa que aconteceu antes, depois ele vai para uma coisa que aconteceu depois. Não, calma, aconteceu aquilo antes. Então ele dá saltos e volta, dá saltos e volta. O disléxico tem certa dificuldade no pensamento sequencial também, o que causa também um certo aspecto de desatenção. Para quem está ouvindo, parece que, nossa, ele não prestou atenção no que ocorreu na sala, na explicação, na viagem, no fato ocorrido. Que atenção de passarinho é essa? Essa certa dificuldade dos disléxicos em pensamentos, em organizar os pensamentos, melhor dizendo, de forma sequencial, pode ser usado para um aspecto positivo. Por exemplo, estudar por meio de mapas mentais podem favorecer muito quem tem dislexia, porque você foca num assunto central e depois você puxa setinhas em volta. Se vocês quiserem saber mais como os disléxicos podem usar a técnica dos mapas mentais para aprenderem mais e aprenderem melhor, é só pedir aqui nos comentários.